Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi, e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse ele: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho deserto de Edom. E partiu o rei de Edom, o rei de Judá, e partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com a marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para o entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou antes esses 3 reis para entregar na mão dos Moabitas. Então disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu o quê? Tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, e não vereis chuva. Todavia, estes vales se encherão de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. E ferireis a todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Amém? Então vamos ficar até aqui, depois vamos continuar lendo. Para nós entendermos quem eram esses 3 reis: rei de Israel, chamado Jorão, o rei Josafá e o rei de Edom. Jorão era filho de Acabe e a sua mãe era Jezabel. Por isso que o profeta é tão duro com eles: vai aos profetas de teu pai e da tua mãe, porque ele era filho de Acabe com Jezabel, era esse Jorão. Josafá dispensa apresentação, né? Josafá, todo mundo sabe, ele era filho de Asa, ele era o rei de Judá. E quem é esse Edom? Edom não é o nome do rei, Edom é o nome de um povo. Abra comigo, vamos entender quem era essa terceira personagem que aparece, né? Rei de Edom. Abra sua Bíblia, Gênesis 25, 30. Eu vou pedir para que outros irmãos também abram. Claudinei? Gênesis 36, 1 e 8, ok? Gênesis 25, 30.
vamos entender quem é esse outro rei, rei de Edom. Os dois aparecem o nome, né? Jorão e Josafá. Agora, esse não tem nome. Só diz que era Edom. Edom era a cidade, né? Rei de Edom, um povo. Achou, Val? Leia. Então, Edom vem do guisado, então nós conhecemos a história, né? Esaú foi para caça, com fome, Jacó fez um guisado, e ele comeu, então, vermelho, Edom. Para não ficar só em um versículo, Claudinei, 31. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, Aoliã, filha de Ená, neta de Zibeão, o Heveu. 8. Versículo 8. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Glória a Deus. Então aqui nós entendemos que Jorão, rei de Israel, Judá, que é Josafá, rei de Judá, e esse Edom é os descendentes de Esaú. Esse povo estão junto. E agora eles saem a uma guerra. Eles vão guerrear contra os moabitas, porque Joabe, Acabe, pagava uma grande quantia para o rei de Israel. E Acabe morreu, e esse rei se revolta. Falou, não vou mais pagar esse imposto. Esse imposto é muito alto, não vou pagar. Então, Jorão manda chamar Josafá, porque Josafá, ele ainda tinha se aliado, tinha se aparentado com a casa de Acabe. Por isso que nós vamos escolher 3 temas para trabalhar com vocês. Aliança é uma coisa séria, primeiro item, que nós vamos trabalhar agora. Então, Josafá, ele tinha se aparentado com a casa de Acabe. Um filho de Josafá tinha casado com a filha de Jorão, de Acabe. Então tinha esse parentesco entre as famílias, além de ser da mesma, né, descendência de Abraão, agora tinham se aparentado, que tinham separado, tinham se aparentado, os reinos tinham se unido. E Josafá, em 1 Reis 22, todo mundo conhece a história, que ele faz aliança com Acabe e ele vai para a guerra. Ele se disfarça, se veste de rei, o Acabe se disfarça como um povo simples, e eles guerreiam. E a guerra se aperta sobre Josafá, e Josafá gritou, não sou rei de Israel. Mas um camarada simples atirou uma flecha e feriu Acabe na costela. Mas o cara era forte, guerreou até a tarde, mas morreu. Todo mundo com essa história, está em 1 Reis 22. Então ali começa a aliança entre eles. Então não é estranho que Jorão agora, sendo apertado pelo moabita, convidasse Josafá para ir à guerra. Agora, o que me chama muito a atenção, eles se reúnem, decide por que caminho ir à guerra e não busca o Senhor. Era costume de Israel, quando iam fazer alguma coisa, orarem, buscar a orientação do Senhor. A gente vê Davi fazendo isso. Davi, antes de ir para a guerra, ele orava. Lembra, domingo passado, o pastor João pregou sobre Gideão. Gideão, não foi ele que orou, mas ele teve um encontro com o Senhor, e depois ele conversava com o Senhor, para saber que caminho tomar, como fazer. Então, era normal, Israel, antes de fazer qualquer coisa, buscar o Senhor, buscar o profeta, para que invocasse. Agora, dessa vez aqui, Josafá, que era um homem temente a Deus, ele esquece, ele deixa de pedir orientação do Senhor. E ele se reúne, os 3, e decide ir pelo caminho de Edom, deserto. Amados, o deserto, quem assiste Discovery, sabe que durante o dia é um calor tremendo, 50 graus, à noite abaixo de 0, certo? E eles decidiram ir pelo deserto, levaram o seu gado, eles iam para a guerra, levavam os seus pertences. Agora estavam padecendo de sede,
porque não tinha água, era deserto, padeciam de sede. Aí Josafá, tardiamente, pergunta para o rei de Israel: não há aqui? Então disse o rei de Israel, os 9, e partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com a marcha de 7 dias. E o exército e o gado os seguia, não tinha água. Mas você imaginou caminhar 7 dias pelo deserto, e agora a água acaba? O desespero, você querer água e não ter, o paladar, a língua começa a secar, a boca começa a grudar, e você desejar um copo de água e não ter, o desespero. O 10, então o rei de Israel disse, o Senhor chamou esses 3 reis para entregar na mão dos moabitas. Aqui eu aprendo o seguinte: é normal, é comum nos nossos dias a gente nos esquecer que temos um Deus e fazer as coisas da errada e dizer assim: Deus me colocou num estreito, eu estou passando por uma prova, e ele culpa Deus. Então não era diferente o tempo de hoje, o tempo do passado para hoje. Quando Jorão teve no aperto, falou: o Senhor nos trouxe para nos entregar nas mãos dos moabitas. Culpou quem? A Deus pelo estado que eles estavam passando. Ele não reconheceu que foi uma atitude deles, foi eles que decidiram, juntaram a reuniãozinha entre os 3, decidiram para aquele caminho. Agora o Jorão culpava quem? A Deus. E muitas das vezes nós, por não obedecermos a palavra, nós padecemos e culpamos Deus. Aí eu uso os termos, né? Estou passando pelo funil, estou passando pelo estreito, estou passando por uma prova, e cada um diz o que quer. Cada um fala o que quer. Fui pentecostal há muito tempo, e falava: olha, estou passando uma prova que só misericórdia. Mas quem se colocou nessa prova? Eu mesmo. Por quê? Por não buscar a orientação do Senhor. Permita-me contar uma história, rapidinho. Na rua de baixo aqui tem um prédio, a gente tem um apartamento quitado, bonitinho. Eu trabalhava numa multinacional, ganhava mais ou menos bem, pegamos esse apartamento e fizemos uma permuta, demos de entrada numa casa. Foi Deus que mandou? Não, foi decisão nossa. Fui mandado embora. 1 ano e pouco, com a rescisão, paguei a prestação. Depois do ano não tinha mais dinheiro para pagar. O que nós fizemos? Alugamos uma casa e mudamos, porque aquela casa, muito bonita, seria do banco. Nós tínhamos literalmente entregado para o banco. Falaram: não vamos mais pagar, não tem mais dinheiro, então o banco vai tomar. Antes que ele tome, ficando num sujo, vamos alugar uma casa. E fomos alugar uma casa. Deus misericordioso arrumou um abençoado e fez a troca. Ele deu o apartamento dele para nós assumimos a dívida dele, que é bem menor, 3 vezes menor do que a nossa, e assumiu a nossa. E nós passamos para o apartamento que era dele, e passou para a nossa casa. E glória a Deus. Foi Deus que me colocou nessa situação? Não. Foi nós, por livre e espontânea vontade, que decidimos. Oramos, aguardamos a resposta de Deus? Não. Demos uma de Saul. Saul, ele vai enfrentar os medianitas, se não me falha a memória, e ele tem que esperar Samuel, que Samuel ia chegar e fazer o sacrifício. E Samuel se atrasou propositalmente, que era uma prova do Senhor. O que o amigo fez? Vendo que Saul não chegava, ele mesmo fez o sacrifício. Ele mesmo fez a oferta do Senhor, e por causa disso o Senhor rejeitou. E passou o reinado dele para Davi, porque não cabia a ele fazer aquela oferenda, fazer aquela oferta. Ele deveria esperar o profeta, e ele não esperou, se antecipou. E nós padecemos porque somos apressados, não sabemos esperar o tempo do Senhor. E depois culpamos quem? O Senhor. Não somos diferentes de Jorão, não somos diferentes. Agora, Josafá era um homem que era temente a Deus. Josafá, a Bíblia diz que foi um reino bom, ele andou nos caminhos do Senhor. Josafá era um homem que conhecia a Deus. Jorão, talvez não, pelas próprias linhagens dos seus pais. Josafá não tinha desculpa, como nós não temos desculpa. Aí, Josafá agora diz:
não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por ele? Aí alguém disse, tem um, Eliseu, que tinha o ministério de deitar água na mão de Elias. Vamos lá consultar o Senhor por ele? Vamos lá. E foram. Quando chegaram lá, Eliseu já ficou bravo. E já disse, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, nem olharia para ti, Jorão. Não olharia para a tua cara. Vai consultar os profetas do teu pai e de tua mãe. Mas por causa de Josafá, traga um tangedor. Aí colocaram um pianozinho, né? Aquele toquezinho suave. E veio a palavra do Senhor e mandou eles voltar para o deserto e cavar cova. Amados, imagine, 7 dias já tinha caminhado, não tinha água, e agora voltar e trabalhar no calor escaldante, sofrimento dobrado. Era comum, quando alguém visitava um outro, aquela pessoa recebê-lo e trazer água para ele, lavar seus pés, para os seus animais, palha para os animais, dava abrigo. Eliseu não fez isso. Eliseu não se compadeceu deles. Voltem, assim diz o Senhor, voltem e cavem cova. E vocês vão ver, não vai ventar, não vai chover, e os poços vão ser cheios de água. Os poços vão ser cheios de água. E se eles quisessem ser abençoados, teriam o quê? Fazer o que o Senhor estava mandando. E eles voltaram e cavaram covas. Agora eu fico pensando, camarada, 7 dias no deserto, sem água. A Bíblia não diz que Eliseu saciou eles, a Bíblia diz que Eliseu mandou eles voltar. Vamos pegar aqui. Ora, o 15, ora, trazei-me um tangedor. E sucedeu o quê? Tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda, isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Eles tiveram que voltar do mesmo estado que estavam para o deserto, para se prepararem para receber a bênção do Senhor. E com essa preparação, obedecer. Eles poderiam sair da presença de Eliseu, chateado, bravo com Eliseu, ou voltar para o deserto e obedecer. Glória a Deus. Eles preferiram obedecer. Quando eu e você, nós erramos por nossa livre e espontânea vontade, decidimos erroneamente, ou por não buscar a orientação do Senhor, ou por nos precipitarmos, não saber esperar o tempo do Senhor. Nós somos assim, nós temos essa tendência. O erro, ele parece um imã, ele nos atrai, sem perceber, você quando vê, meu Deus, errei, eu não devia ter feito isso, fiz. Não é assim? Por isso que Paulo fala, aquilo que eu queria, eu não fiz, mas aquilo que eu não queria, eu fiz. Por quê? Porque isso está no nosso DNA. Jesus, ele nos libertou fazendo uma nova criatura, então nós precisamos nos libertar dessas coisas, mas muitas das vezes, nós não estamos libertos, nós ainda carregamos essas coisas, isso nos atrapalha e muito de receber a bênção do Senhor, e quando acontece, nós culpamos a Deus, nós somos mestres nisso, olha, somos campeões em arrumar desculpas, ou então culpar os outros, ou nós nos arrumamos desculpa, ou então culpamos os outros, nós nunca reconhecemos o nosso erro. Por que Deus tinha prazer em Davi? Porque Davi era bonzinho? Não era.
Davi era um homem de sangue, um homem de guerra, a tal ponto de Deus não permitir Davi construir o templo, porque Davi era um homem de guerra. Mas Davi tinha uma coisa que agradava a Deus: quando Davi errava, ele não usava desculpa, ele reconhecia o Senhor, falava: Senhor, me perdoe, eu errei. Ele reconhecia o seu erro e pedia perdão. Davi era tão assim, que uma certa vez, pelo erro dele, que ele mandou numerar o povo, e veio uma praga sobre Israel, e estava morrendo muita gente, Davi dizia assim: Senhor, quem errou foi eu, mata a mim, mas poupe o povo, porque o erro foi meu. E Deus se agradou dele, e falou para ele: vai até a ilha de Armã, e lá faz um sacrifício. Ele foi, aquele homem deu boi à carruagem, fez um sacrifício, aquela praga cessou diante do povo. Porque Davi não arrumou desculpa. Davi reconheceu que o erro era dele e disse: Senhor, mate a mim e aos meus filhos, a minha família. Mas pouco o povo, eles não têm culpa do que está acontecendo. A culpa é minha. Isso agradava a Deus. Quando eu e você, nós entramos e fazemos isso, reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão para Deus, Deus, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo e Ele nos ama muito, a tal ponto de dar o seu Filho por nós. Jesus, Ele veio, para fazer a separação, antes e depois. Você era uma pessoa antes, agora vai ser uma pessoa diferente, tem que ser renovado, tem que ser diferente do que era antes. Então o amor de Deus, Ele vai nos socorrer, vai nos levantar, vai nos perdoar e vai restaurar a nossa situação. Ah, Deus perdoou, apagou tudo? Não. As consequências do seu erro, você vai sofrer. Deus te perdoou, mas as consequências do erro, você vai sofrer. Aqui esses 3 reis tomam a decisão de ir por aquele caminho do deserto. Deus entra com solução? Sim, conforme a obediência dele. Vamos ver mais para frente se vai vir ou não. E Deus já anda direto, já não padece mais? Não, vão sofrer sim. Voltem e cavem cova. Não diz que Eliseu mandou Gerazinho, o outro servo, colocar água para eles, para os animais. Não diz que Eliseu mandou servir pão e vinho. Não fala isso. Eliseu fica bravo com o rei Jorão. Fica bravo com ele. Depois você lê o texto mais uma vez e medita sobre isso, vocês vão ver. Ficou bravo. E agora, o 18. Então, isso é pouco aos vossos olhos? Então, isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregarei ele em vossas mãos os moabitas, e ferirei a toda a cidade fortes, e a toda a cidade escolhida, e todas as árvores cortareis, e taparei todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Eles buscaram a orientação do Senhor. Agora o Senhor diz para eles: voltem e cavem cova. Não vai ventar e não vai chover. Todavia, as covas vão ser cheias de água. É pouco ainda? Vocês acham pouco? Vocês estão querendo água, né? Estão sendo sede. Eu vou dar o que vocês precisam e muito mais. Vou entregar os moabitas nas vossas mãos. O 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amados, eles estavam reunidos fazendo um sacrifício. De repente, eles veem aquela... Quem assiste Discovery já viu que às vezes chove lá no Seneguete, e tem o vale, e as águas vêm descendo, e vai enchendo os poços, e aquele vale estava seco, cheio de poeira, ganha vida. Agora imagina aquele povo sedento, com sede, agora estão lá fazendo o sacrifício, e começa a vir as águas. Eu imagino a festa, eu imagino um burburinho, eu imagino a gritaria do povo, a correria, nem querendo beber. E a água vinha e foi enchendo aqueles poços, e eles se saciaram, eles mataram a sua sede, se renovaram. Foi pouco? Continua lendo. O 21. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis de Israel tinham subido para pelejar contra eles, convocaram a todos que se cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. Então, os moabitas estavam esperando Israel, estavam esperando esses reis. 22. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram
os moabitas, de frente deles água vermelha como sangue. Não era sangue, era vermelha como sangue. Sabe o que eles pensaram? Vamos continuar lendo. O 23. E disseram: isto é sangue, certamente que os reis se destruíram a espada e mataram-se uns aos outros. Agora, pois, apressa-te, moabitas. Quando eles viram aquela água vermelha chegando, eles pensaram assim: os reis brigaram entre si. A sede foi tão grande que eles se viram inimigos e se mataram. Olha o sangue chegando até nós. Apressa-te. Sabe o que é apressar? Eles partiram para cima para pegar o despojo. Porque a pessoa para a guerra levava os seus bens. Agora ele deixa as armas de guerra para trás, porque ela ia atrapalhar, e correr para pegar os despojos. Quando chega lá, encontra um Israel o quê? Revigorado. Um Israel, os reis, restaurado. Está recuperado as suas forças. Aí imagina o desastre que foi para os moabitas, né? Houve guerra e peleja em cima deles. E eles começaram a fugir e foram destruindo. O que a palavra diz que foi tampado os poços, Israel ia correndo, brigando, e encontrando esses poços, e o tampando esses poços. E bateu em cima deles até a cidade, destruíram os moabitas. Por quê? Obedeceram. Obedeceram. Foi fácil? Por isso que eu falei, a obediência, amado, exige sacrifício. A obediência exige renúncia. A obediência exige determinação. A obediência exige reconhecimento do erro. A obediência não busca culpado. A obediência não busca desculpa. A obediência busca cumprir aquilo que o Senhor determinou. Não importa se eu gostei ou não gostei. Não importa se eu concordo ou não concordo. O que importa é que assim disse o Senhor, assim é e assim será. E quando eles obedeceram a palavra de Deus, que Deus tinha usado o profeta, se cumpre. Tudo o que está na Bíblia, tudo que está nesse livro chamado Bíblia, ela se cumpre na minha vida e na sua quando nós formos obedientes. Quando eu e você obedecemos a palavra, não importa, amado. Imagine Jesus no Sermão do Monte de Mateus, ele manda nós perdoar aquele que nos persegue, perdoar os vossos inimigos, falai bem daquele que fala mal de você. Está louco, rapaz? Que negócio é esse? Imagina, a pessoa fala mal de mim e eu falar bem dele? Não, a minha natureza, pelo contrário, eu vou falar mal dele também, afinal de contas, no meu entendimento, ele é o errado. Foi ele que fez, não eu. Desculpa. Aí, meu amigo, carne com carne só sai confusão. Quando eu e você obedecermos a palavra, quando a pessoa vem a falar, olha, você viu que fulano falou isso de você? É mesmo, que Deus o abençoe. Pronto, você frustrou Satanás. Se ele estava levantando aquela pessoa para perturbar sua mente, você acabou de vencê-lo. Porque aquela seta que era para ter a tua paz, você destruiu. Com o quê? Com a palavra. Você abriu a sua boca e o abençoou. Foi para isso que Deus nos chamou, para ser bênção, para abençoar. Então, quando agimos conforme a palavra, amado, não há seta maligna que nos atinja. O nosso problema é que nós temos uma substância adrenalina. Nós não gostamos de ser confrontado, ser afrontado. Tem até uma frase, se pisar no meu pé, vai ver, né? Aí o Senhor fala assim, se te pedirem a tua túnica, dá a capa. Se fizer andar uma milha, anda 2 com ele. É o contrário, para Deus nos coloca, nos confronta. Aí você fala, não, isso não pode. Isso não pode acontecer. Quando eu me converti, em 91, na Igreja Batista Unida do Brás, nós fazia pastel, barraquinha. E tinha uma irmã desempregada, juntou 2 desempregados e começamos a fazer pastel junto. Mas era assim, tudo que entrava, ela levava. E eu ficava só com as dívidas. Aí cheguei para falar, irmã, não dá para a gente trabalhar junto. E paramos por ali. E nós tínhamos um culto de sexta-feira chamado Culto de Oração e Libertação. Aquela irmã foi lá na frente e chorou e disse. Só não falou que era meu nome, só não falou que era eu, né? Mas contou a história. Olha, meu irmão. Quem sabia que ela trabalhava comigo, sabia que era de quem ela estava falando.
Quem não sabia, né, se compadeceram dela. E eu fiquei no meu canto só ouvindo, e pensando, meu Deus, tem misericórdia. Irmão, isso foi tão sério, que as pessoas que tinham tanta amizade, a gente terminar o culto, ficar conversando, a gente visitar um outro, se afastaram. Não queriam mais saber de mim. E eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E quando foi um dia, eu pedi perdão para ela. Eu pedi perdão para ela. Mesmo achando que eu não cometi nenhum erro. Mesmo pensando nisso. Mas em obediência à palavra, que diz, se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, reconcilia primeiro, depois vem dar a tua oferta. Eu entendi que eu não poderia estar dentro da igreja com a mesma pessoa, com um sentimento contra ela. E quando eu fiz isso, o meu coração limpou. Eu pude conviver com ela, respeitá-la, amá-la como irmã em Cristo e não ter nenhum problema. Isso, amados, só reverteu porque uma outra irmã se compadeceu da situação e abriu também na casa dela uma barraquinha de pastel e começaram a trabalhar junto. E ela fez a mesma coisa com a irmã que fez comigo. Aí a irmã chegou e me falou, irmão, fez a mesma coisa. Então aquelas pessoas que tinham se afastado de nós, voltaram a se chegar para nós, porque essa pessoa fez a mesma coisa com a outra. Então puderam ver que o errado não foi eu. E aquela amizade que a gente tinha pôde ser restabelecida. Mas eu tive que esperar. Eu tive que sofrer a indiferença dos irmãos. Você sabe que você comentar a pessoa virar as costas e ir embora? E você estirar a mão, a pessoa não dá a mão para você? O Batista não fala, apareceu, né? Boa noite, irmão, apertava a mão. E quando você assim, a pessoa virar as costas e saía, porque você estava vindo para o lado dele, amigos. E aquilo dói? Claro que dói. Machuca e muito. Machuca e muito. Mas no dia que eu entendi que eu deveria pedir perdão para ela, eu pedi perdão. Até hoje a avó fala para mim, você não deveria ter feito aquilo. Eu falo, não, qual coisa é minha com Deus, e eu pude limpar meu coração, e glória a Deus por isso. Então, amado, nós só vamos ser abençoados, só vamos ser homens e mulheres que fazem diferença nessa terra, quando nós aprendermos, colocarmos a palavra do Senhor na frente. Enquanto nós nos esquecer da palavra e tomar atitude por nós próprios, nós vamos padecer e muito. Jorão, Josafá e o povo de Esaú, chamado Edom, padeceram naquele deserto, e muito. Tiveram as suas necessidades saciadas quando obedeceram, quando voltaram para o lugar que vieram e cavaram cova. Quando eles fizeram isso, a bênção do Senhor veio sobre eles, em forma de água. E eles se banquetearam, saciaram a sua sede, que era o que mais almejava. E tiveram a sua sede saciada, as suas forças renovadas. E puderam vencer os medianitas, que, olha, como Deus é maravilhoso. Os medianitas deixaram as armas de guerra para trás e foram sem arma nenhuma. Desarmado é fácil ser vencido. Hoje, se nós tivéssemos, não que eu seja a favor de arma em casa, não é isso não, mas se não tivesse a proibição de a gente não ter arma, uma pessoa para entrar dentro da tua casa, ele pensaria 2 vezes. Você poderia não ter arma, mas ele para entrar na tua casa, ele pensaria 2 vezes. Vai que ele tem arma, vai que ele está armado, ele pensaria 2 vezes. Agora, como sabe que nós não temos arma em casa, nós somos proibidos por lei não ter, então o bandido precisa ter medo. Ele chega na tua casa, arromba a tua porta, entra, faz o que faz, porque ele sabe que você não está armado. Pessoas de bem, cumpridor da lei, não está armado. Agora, se não tivesse a lei, ele ia pensar 2 vezes antes de entrar na tua casa. Entendeu? Não que eu seja a favor da pessoa estar arma em casa. Eu não sou a favor, mas também não sou contra. Cada um tem que examinar o que é melhor para si. Né? Tem pessoas que precisam. Eu não preciso, mas tem pessoas que precisam. Entendeu? Então, quando eu e você colocarmos a palavra do Senhor na frente, não nos esquecer da palavra, você vai ver a tua família ser ganha para Jesus sem você abrir a boca. No dia que você obedecer a palavra, você vai ver ser reconhecido dentro da empresa onde você trabalha, sem nem pedir promoção. Você vai ver. Sabe por quê? Porque a terra Deus deu aos filhos dos homens. E Deus faz diferença
do que serve para o que não serve. Você é diferente do ímpio? É, porque você tem Cristo. Com Cristo na sua vida, há diferença. Sem Cristo é mesmo nível. Com Cristo, há diferença. Com Cristo, você é nova criatura. Com Cristo, você é vencedor, não importa a situação, seja ela ruim ou boa. Se for ruim, analise, veja se for um erro seu e reconheça, peça perdão, reconcilie-se e Deus vai restabelecer a sua casa. Meu amado, a coisa mais dura que tem é quando alguém fala algo que você fez sem você ter feito. Isso é duro. O nosso coração, ele aperta como se uma mão estivesse esmagando o coração. Muitas vezes você quer falar, você nem consegue. E sabe qual é o sentimento que você vai ter com aquela pessoa? Raiva. Agora, quer saber o que a raiva produz no seu corpo? Segundo a ciência? Leia para você ver. Depressão, angústia, amargura, e você vive amargurado. Quando você lembra da palavra daquela pessoa, você não consegue ver outra coisa, a não ser querer o mal daquela pessoa. Você fica tão angustiado que a paz, está longe de você. A outra pessoa está tranquila, sorrindo, desfrutando da coisa, e você morrendo dentro de casa, tomando remédio altíssimo para controlar a pressão, tomando remédio alto, para controlar o seu nervosismo, tomando tarja preta. Por quê? Porque não consegue olhar e falar: Jesus, perdoe fulano, ir de encontro e pedir perdão. Ah, mas a pessoa não quer. Deus não falou isso. Deus falou: se te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, reconcilia-te primeiro com ele. Então busque, faça essa reconciliação. Faça essa reconciliação em obediência à palavra. Não importa se a pessoa quer ou não quer. Se você pedir perdão e ela não quiser, não deixe que Satanás traga amargura no seu coração. Não deixe isso. Pode falar: Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pega todos os teus demônios, não importa por onde veio, não importa o que você recebeu, se foi galinha preta, se foi galinha branca, se foi na encruzilhada, se foi no terreno, não importa, não importa. O importa é que eu estou dando uma ordem. Jesus disse: eis que vos dei poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, amado, nós temos que nos apropriar da palavra. Não podemos ser como Josafá. Josafá tem exemplos. Davi orava ao Senhor antes de ir para as guerras. O pai dele, Asa, em outras guerras, também buscava o Senhor. E Josafá conhecia, mas ele esqueceu. Ele esqueceu. Foi para a guerra sem consultar o Senhor. Quando viu Jorão culpar o Senhor, aí foi que ele lembrou. Foi que ele disse: não há por aqui algum profeta? Aí disse: tem Eliseu. Imagina, logo quem? Eliseu. Josafá teve uma experiência com Acabe, 1 Reis 22, eles vão para a guerra, e Josafá pergunta para ele: tem um profeta do Senhor para que a gente consulte o Senhor por ele? Não tem um profeta para que a gente consulte com ele? Ele tem. Colocaram um monte deles, e cada um profetizava de um jeito, profetizava de outro. Tinha um cara chamado Sedequias, que fez lá um chifre, se enfeitou todo, e falou: assim diz o Senhor, e fez tudo. Aí Josafá olhou e falou: mas vem cá, não tem um outro que a gente possa consultar o Senhor por ele? Ele falou: tem um aqui, mas ele só fala mal de mim. Esse só profetiza o que não presta. Esse não fala bem de jeito nenhum. Quem é ele? Miqueias. Traz ele. Aí, quando foram chamar Miqueias, falaram assim: olha, vê se você profetiza coisa boa, porque está todos os profetas do Senhor profetizando bem. Então vai lá e profetiza coisa boa, tá bom? Ele disse: tá bom. O que o Senhor mandar falar, eu vou falar. Aí Miqueias foi. Quando chegou lá, falou assim: assim diz o Senhor, você vai ser bem sucedido nessa guerra, tal. Aí Acabe falou: ei, não minta para mim, fala a verdade, assim diz o Senhor. Tu vais e não volta. E quando ele disse isso, esse camarada se enfeitou, Zedequias, deu um murro nele, no queixo dele. Acabe falou que ele ia fugir entre os altares de Israel. Isso acontece. Josafá se coloca como rei de Israel, se veste aquelas vestes real, vai para a guerra aperta. Josafá viu a situação feia, gritou que não era rei de Israel,
E Acabe morre nessa peleja. E esse profeta depois sai pulando de altar a altar e Jeú atrás dele e mata esse profeta, esse falso profeta. Então Josafá tinha toda experiência que antes de ir para a guerra tinha que buscar o Senhor. Mas nessa situação ele esqueceu. E nós? Não temos feito a mesma coisa que Josafá? Eu falo por mim. Muitas das vezes, amado, nós levantamos, nem falamos obrigado, Senhor. Você já levanta atrasado, pula da cama, já escova o dedo assim rapidinho, pula, pega o ônibus e vai embora. Depois é que você vai orar. Depois do serviço, depois que você está no caminho que você vai orar. Não foi diferente de Josafá. Josafá só foi lembrar de consultar o Senhor quando o chicote estava estralando, quando não tinha água para beber. Aí foi que ele lembrou. Mas antes, ele não tinha lembrado. Ele tinha esquecido. E muitas das vezes, nós fazemos a mesma coisa. E aí, se agimos como Josafá, nós agimos como Jorão. Nós culpamos o Senhor pelos nossos próprios erros. Nós temos dificuldade em reconhecer os nossos erros. Então, usamos termos dos mais variados possíveis para dizer que Deus esqueceu de você. E a Bíblia diz que Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece do seu povo. O seu povo, nós é que nos afastamos de Deus. Nós é que vamos substituindo Deus por qualquer outra coisa, por qualquer um outro objeto, ou, sei lá, e nos esquecemos, vamos nos afastando. Quando acordamos, nem na igreja a gente está vindo mais. Esfriamos na fé, porque não perseveramos, porque deixamos as coisas acontecerem e não buscamos a Deus. Amados, uma coisa que nós temos que buscar, nem que seja com lágrima, é ser exemplo para esse mundo. Ser exemplo na sua casa, onde nós moramos, nós temos que ser exemplo. Quando alguém falar assim, fulano é crente, a pessoa tem que ter testemunho boa a seu respeito. Falar, rapaz, por isso que ele é diferente mesmo, hein? Por isso que aqui no condomínio eu vejo ele é diferente dos outros. Entendeu? Ele dá um testemunho. E quando você convidá-lo para a casa do Senhor, eles não vão te dizer, não quero saber de crente. Eles podem até pensar isso, mas eles não vão te dizer por respeito a você. Por respeito ao Deus que você representa. Você é representante de Deus nessa terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é embaixador? Representante legal nessa terra. Sabe esse templo que nós pisamos? Nós chamamos de igreja? Eu chamo de embaixada. Esse solo aqui é brasileiro? A embaixada dos Estados Unidos do Brasil, ela não deixa de ser solo americano, de ser solo brasileiro. Ela é solo brasileiro. Mas quem manda lá na embaixada é o governo americano. Então, quem manda aqui, nesse pedacinho que nós estamos pisando, é Deus, porque é a embaixada do Senhor. A Constituição brasileira não vale para a embaixada americana. A Constituição brasileira não vale aqui dentro. O que vale é essa. Nós somos obedientes à Constituição brasileira? Somos, temos que ser, porque nós somos cidadãos brasileiros. Mas aqui dentro, ela não serve. Quem serve é essa aqui. Na nossa vida do dia a dia, a Constituição brasileira tem que respeitar? Temos, mas temos que praticar essa daqui. Quando nós praticamos essa daqui, você vai ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai te usar para libertar aquele drogado que mora ao teu lado. Deus vai te usar para orar pela aquela pessoa enferma e ela ser curada. Deus vai te usar para ir no hospital, orar por pessoas e ele ser curado. Quando nós realmente cremos na palavra. Amém? Glória a Deus. Amado, que Deus possa, que o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, para que nós nunca venha fazer aliança com pessoas que de má índole. O Senhor disse em 2 Coríntios 6,14 que nós não deveríamos nos associar. Aí lá tem uma relação
fala as pessoas de má índole, fala de incrédulo, de idólatra, vai falar um monte de coisa. Não vos prendais em um julgo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça de Deus? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com os descrentes? E o que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Isso está em 2 Coríntios 6, 14 a 16. Não vos prendais a um jugo desigual. Jorão e Josafá, jugo desigual. Josafá, a linhagem de homens tementes a Deus. Jorão, filho de Acabe, idólatra, com a mãe Jezabel, profetisa de Baal. Então, já começou errado. Não se associeis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Se a gente apagar a luz, fica tudo escuro. Se deu luz, acabou treva. Não tem comunhão. Luz e treva não tem comunhão. Uma certa vez eu ouvi uma frase dizendo que Deus usa o diabo para corrigir crente. Mentira. Não é verdade. Deus não tem sociedade nenhuma com o diabo. Deus não tem pacto nenhum com o diabo. Já está condenado, foi sentenciado e condenado em Cristo e acabou. Agora ele está solto para nos fazer andar nos caminhos que Deus diz para nós nos andar. Quando o pai tem um filho obediente, o pai tem a alegria do filho. Quando o pai tem um filho que é obediente, é a alegria do pai. O pai fala do filho com entusiasmo. O pai fala do filho, meu amado, com entusiasmo tão grande que contamina até as outras pessoas. Agora, quando o filho é desobediente, o pai fica triste. O pai se entristece. Isso é no nosso dia a dia. E Paulo, escrevendo nos Romanos, diz que as coisas de Deus claramente se vê e se entende pelas que estão criadas. Então, eu tenho uma filha, se a minha filha é obediente a mim, ela é minha alegria. Eu tenho o prazer de falar dela. Agora, se a minha filha é rebelde comigo, eu não tenho prazer não. Até evito de falar dela. Porque quando fala dela, mesmo que fale bem, você está mentindo. Mesmo que você sente. Entendeu? Então, quando nós praticamos a palavra, Deus tem alegria em nós, Deus tem prazer em nós. Por quê? E se cumprides a palavra, sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Isso é Tiago falando. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Não é verdade? Você chega dentro de um espelho, você olha, arruma o cabelo, vai embora. Daqui a pouco você volta ao espelho, o que é que você faz? A mesma coisa. Você faz a mesma coisa que você acabou de fazer. Saiu do ambiente do espelho, você foi lá, deu uma tapinha no cara, né? Carequinha que bateu assim em cima, beleza. Aí chega no outro espelho, já vai para o outro lado. Peraí, você acabou de fazer isso? Falando por quê? Contempla a si mesmo. Tiago fala isso. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Outra tradução fala feliz. Não é só ouvinte, ele é praticante. Esse é feliz. Ele é feliz nos seus feitos. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, né? A língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Olha o que Tiago diz. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, não freia, né? Refreia a sua língua, antes
engana o seu coração e fala, a religião desse é vã. Mas já imaginou? A pessoa vive uma vida dentro da igreja e não refreia a língua, não é moderado nas suas palavras, e a Bíblia diz que está enganando a si mesmo. Aí, nada acontece na vida dele, depois culpa quem? Quem é o culpado? Deus, é isso que ele pensa. É isso que ele pensa. É isso que ele fala. É isso que ele fala. Karina, Deus me colocou numa prova, olha, estou no estreito, estou passando no funil, só misericórdia. Mentira, foi ele mesmo que entrou. Foi ele mesmo que entrou. Por não ser cumpridor da palavra, só ouvindo, enganando-se com o discurso. Vou falar uma coisa para vocês, que assim diz a palavra. A pessoa que prega, está na frente, ministrando, você sabia? Há uma sentença na vida dele. Porque se ele pregar o que ele não vive, o que é que ele é? Falso profeta. É falso. Pessoal, então, quer dizer, os caras estão lá, ele não vive, ele é falso? É. E você que está recebendo? Se você praticar, você é abençoado. Ele não. Porque cada um recebe a recompensa que convém ao seu erro. Não é o erro do outro. É cada um recebendo o que pensa a você mesmo. Eu não vou levar o pecado da minha filha, e nem ela vai levar o meu. Cada um, eu ia falar da esposa, mas eu lembrei que da esposa eu tenho responsabilidade sobre ela. Cada um vai prestar conta a Deus daquilo que faz. Eu ia falar da esposa, mas eu lembrei que a esposa, os dois são um só corpo, então eu fui para a filha, né? Pulei aqui e fui para a filha. Falar é um só corpo, então eu tenho responsabilidade. Quando a mulher assume uma coisa, não é só a mulher que assumiu. Vocês sabiam que na palavra, se a mulher fizesse um voto e o homem ficasse de boca fechada, ela era obrigada a cumprir o voto. Agora, se ele falasse não, o voto era anulado. Olha que coisa tremenda. Entendeu? Se a filha menor fizesse um voto e o pai rejeitasse, apagasse, fosse contrário, ele anulava o voto. Se o pai se calasse, era obrigado a cumprir o voto. Aquilo que falou tinha que ser cumprido. Então, Deus, amado, Ele é maravilhoso. Ele não deixa ser escarnecido. Ele não deixa se enganar. Nós nos enganamos a nós mesmos nos nossos discursos. Nós nos enganamos. Deus não se deixa enganar. Deus quer que eu e você sejamos pessoas melhores amanhã do que fomos hoje. Quer que nós sejamos pessoas melhores, porque nós estamos em direção a um reino de justiça, um reino de amor. Se nós não praticarmos isso, como nós vamos exercer? Se nós não praticarmos, quando alguém faz uma prova na faculdade, ele fica ansioso, querendo saber o resultado. Quando chega o dia, ele não vê a hora de entrar no sistema. Antigamente era no quadro, né? Você ia lá e via a listagem, né? Hoje não precisa mais, ele vai no site, né? E está lá os nomes dos aprovados. E quando ele vê o nome dele aprovado, a festa, a alegria. E ele conta para todo mundo da casa, e liga para a avó, liga para o tio, né? Que os mais próximos começam a contar, e todo mundo se alegra. Você já imaginou no céu? Nós estamos aqui num período de teste. Nós estamos no deserto, caminhando a Canaã prometida, caminhando a cidade santa. Jesus vai vir buscar um povo comprado, remido, lavado pelo seu sangue. E esse povo tem que estar limpo. Não pode estar com veste salpicada. Muitos dizem, ninguém é santo, porque Deus vai dizer, sede santo. Santo é separado. Você não pode dizer que é salvo e ao mesmo tempo dizer que é pecador. Complicou. Agora complicou o negócio. Não, porque Jesus pagou a nossa dívida. Nós éramos pecadores. Agora nós cometemos pecado, é diferente. Uma coisa é ser pecador, prazer no pecado. E outra coisa é cometer pecado. Nathalie, faz bolo em casa, Nathalie? Faz bolo? De vez em quando? Você é boleira? Como é que pode fazer bolo não ser boleira? Você faz bolo? Faz? É boleira? Está vendo? Boleira é a pessoa que vive da profissão. Pecador vive no pecado e tem prazer no pecado.
Nós homens sabemos muito disso. No serviço, forma aquela rodinha de homem mentindo e tem prazer na mentira que conta. Entenderam? Então Jesus veio para nos libertar dessas coisas, para que a gente seja santo e caminhe em direção a mansões celestiais, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, e podendo arrebanhar as multidões que estão sofrendo. Amém? E não deixe a doutrina de Balaão ou de Jorão entrar na sua vida. Não deixe o esquecimento do Senhor, como fez Josafá. Não deixe entrar na sua vida. Seja perseverante, seja firme com o Senhor. E quando o inimigo se tiver o atrevimento de bater na sua porta, quando você for abrir, já sai correndo. Quem foi moleque, menino, sabe que às vezes no interior tinha aquele cara valentão. Se você fosse ousado pelo incentivo dos outros a jogar uma pedra na casa desse camarada, quando ele acendia a luz, você tinha que sair correndo, rapidinho, porque você sabia que vinha chumbo grosso. Então, o cristão que está unido com Cristo, Satanás não se atreve a tocar nele. O cristão fala besteira. A Bíblia diz que o diabo não toca nos escolhidos. Isso está escrito. O diabo não toca. Toca porque nós deixamos. Toca porque nós damos de Josafá, nós nos esquecemos do Senhor e queremos agir com as nossas próprias vontades. Aí quebra uma cara. Aí fazemos que nem Jorão, culpamos o Senhor. Que nessa noite o Espírito Santo possa, amados, trabalhar no seu coração, na sua mente, na sua memória, para que você venha se lembrar que você não pode esquecer do Senhor, nem pelo minuto sequer. Levantou, não pode esquecer que se você abrir os olhos foi porque Deus te sustentou, diz o Salmo 4. Deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Né? Salmo 3 também fala a mesma coisa. Então, Deus tem nos sustentado e não podemos nos esquecer disso. Nós temos que ser gratos. E lembre-se, se Deus agiu com esses 3 reis na obediência, Ele vai agir na minha e na sua vida, como fomos obedientes à palavra dEle. Deus não faz acepção de pessoas. Eu falei que Deus faz diferença, eu vou fazer acepção de pessoas. Se Deus usou Pedro, Deus vai te usar, irmã. Se Deus usou Paulo, Deus vai te usar, Karina. Se Deus usou João, Marcos, Deus conta com você. Deus conta com você. Para dar continuidade à obra dele na terra, até que ele volte para buscar a sua igreja. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.